Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos Sete Espíritos. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, Relâmpagos, Vozes e Trovões. Ó Senhor Jesus, a gente precisa perceber que a presença de Deus, ela traz em si uma energia. Nós precisamos ser energizados pelo Senhor. Precisamos que o nosso coração arda pelas coisas de Deus, ó Senhor Jesus. E para isso eu preciso exercitar o Espírito. O Senhor, Ele foi o nosso modelo. Ele veio como ser humano, Senhor Jesus. Venceu todas as coisas como homem. Ele foi testado ao seu limite humano em todas as coisas. E por isso que Ele se compadece por nós. Ele se tornou um sumo sacerdote para sempre. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Arão, ele nem sacerdote podia ser, porque ele era da tribo de Judá, ó Senhor Jesus. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, ele se tornou o nosso sumo sacerdote, sem início e sem fim de dias, porque ele se entregou ao Senhor, ele se entregou a Deus pelo Espírito Eterno. Hoje o Senhor também nos chama para servir, Senhor Jesus, mas chama cada um de nós como pessoas falhas, pessoas pecadoras, aqueles que têm a sua veste cheia de injustiça, cheia de imundície, mas o Senhor, Ele troca a nossa veste e nos dá uma veste nova, limpa, Senhor Jesus, para a gente poder andar dentro do palácio, para a gente poder viver a vida da igreja, Senhor Jesus. E por isso que Ele está nos ensinando a obedecer o Senhor, assim seguir o Senhor como seu exemplo de obediência. É pela obediência que realmente o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai concluir todas as coisas. Ele precisa de nós, nós precisamos obedecê-lo como seu corpo, como sua igreja, ser encabeçado por Deus. Se a gente é encabeçado, Deus cumpre a sua vontade. Agora, se a gente não é encabeçado, nada acontece. Que o Senhor realmente consiga mover o nosso coração, para que a gente creia na palavra e que a gente ande segundo o seu querer. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Salmos capítulo 45, versículos 14 e 15. Ó Senhor Jesus. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Ó Senhor Jesus. Zacarias capítulo 3, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Ó Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Ó Senhor Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Ó Senhor Jesus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Ó Senhor Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 9. Ó Senhor Jesus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Ó Senhor Jesus.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ó Senhor Jesus. Vimos ontem que Jesus Cristo foi designado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e devemos seguir seu exemplo de obediência. O Senhor tem insistido para obedecermos a palavra profética, então devemos acompanhá-la de perto e aplicá-la ao nosso viver diário. Os comportores dinâmicos vivem essa experiência quando se deparam com as dificuldades. Há momentos em que parece que nada funciona. Eles são instruídos a, nesses momentos, buscar o Senhor, lembrar a última palavra profética que ouviram e usá-la como o falar vivo de Deus para aquela ocasião. Eles obedecem e as coisas começam a funcionar. Ó Senhor Jesus. Em Hebreus está escrito que Jesus se tornou o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. O que significa que quem não obedece ao Senhor Jesus como o cabeça não ganha salvação. Enfatizamos que Jesus é nosso maior exemplo de obediência. Como Filho de Deus, em sua divindade, ele estava em paz e harmonia com o Pai. Contudo, o Pai precisou que ele se tornasse carne e sangue e morresse na cruz. E assim, por meio de sua morte, ele destruiu o diabo, que tinha o poder da morte, e libertou todos nós que estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Éramos escravos de Satanás, pois tínhamos medo da morte. Mas nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, Jesus, tornou-se semelhante a homem para socorrer a descendência de Abraão, que somos nós, e por quem ele mesmo se fez propiciação. Ó Senhor Jesus. Hoje sentimos o alívio de saber que sem pecado, Jesus passou por todas as dificuldades humanas, venceu todas elas. Por isso, compreende nossas limitações e se compadece de nossas fraquezas. Nesta era, mesmo com a intensa atuação do Espírito, as dificuldades aumentam, as tribulações persistem, mas temos um sumo sacerdote que cuida de nossas necessidades. Por isso podemos achegar-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Estamos lutando do lado de Deus e cuidando de seus interesses. E quando pedimos socorro, Ele vem. Essa é a função do sumo sacerdote. Ó Senhor Jesus. Em Zacarias, lemos que ao tirar o sumo sacerdote Josué do fogo, como se fosse um tição, o Senhor mandou trocar suas vestes sujas por finos trajes. Isso também aconteceu conosco. Estávamos condenados em Adão, destinados ao fogo eterno. Todavia, fomos arrebatados do fogo e toda iniquidade foi retirada de nós pela propiciação de Cristo, por ter Ele morrido em nosso lugar. Em sua crucificação, Ele tirou a iniquidade da terra num só dia. Mas para que seu sacrifício produza efeito na vida das pessoas, a nós cabe pregar-lhes o Evangelho, pois somente então poderão crer no Senhor Jesus, confessar os pecados e receber uma veste adequada para entrar no palácio do rei. Nós recebemos essa veste para viver a vida da igreja. Ademais, Jesus se entregou pela igreja para santificá-la e purificá-la pela palavra. A única maneira de Deus atuar na igreja e prepará-la para os tempos finais é por meio de sua palavra. Ó Senhor Jesus. No capítulo 3 de Zacarias lemos: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Você sabe quem são o servo e o renovo a quem o Senhor se referiu? Naquele momento, esse servo, o renovo, era Zorobabel, que traria a realeza, pois para a reconstrução do templo seriam necessários o sacerdócio e a realeza. Por outro lado, o renovo prefigura Cristo, que veio como um rei, como um renovo de Davi. A profecia desse versículo também se refere a eventos futuros. A palavra hebraica para presságio é mofi, que significa maravilha, ou sinal, no sentido de milagre. O livro de Zacarias aponta para o futuro,
para nos encorajar e mostrar os eventos futuros do ministério de João, descritos no livro de Apocalipse. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, qual é o significado de Deus trocar as vestes sujas do sumo sacerdote Josué por finos trajes? Ó Senhor Jesus! É realmente prepará-lo, para que ele pudesse entrar na casa do rei, trocando para nós em hoje, para a gente aceitar o Senhor. É trocar a nossa veste imunda, nossas justificativas, Senhor, o nosso meio de fazer as coisas e nos levar a crer no Senhor. Ali Josué foi chamado como sumo sacerdote para servir a Deus, e para servir ele precisava ouvir, mas ele era pecador, ele tinha a veste suja. Mas o que Deus fez? O redimiu. Mostrou para ele: olha, estou limpando as suas iniquidades, para que você possa me servir. Então, para a gente poder servir de fato o Senhor, não é fazer as coisas de qualquer jeito. Eu ouvi essa palavra aqui, eu criei e vou fazer. Eu preciso estar limpo. Por isso o irmão tem insistido conosco, Senhor Jesus. Coração puro, consciência boa e fé sem fingimento. Para a gente realmente estar limpo de todas as coisas. Para a gente não cair no orgulho, não se voltar para outras coisas, mas realmente ouvir um só falar. Ouvir a direção que vem de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: Deus atua e nos prepara por meio de sua palavra. Senhor Jesus. Os irmãos têm mostrado para nós que o Senhor só consegue fazer a sua vontade através da palavra. É a palavra de Deus que vai realizar a vontade de Deus, a obra de Deus. O que a gente precisa é ouvir essa palavra, crer, Senhor Jesus, viver essa palavra. Então a palavra vai fazendo com que o próprio Deus venha atuando em nós. E também essa mesma palavra, ela vai nos preparando, vai nos levando a crer, vai nos levando a viver com as coisas eternas, diante das coisas celestiais, e não ser enganado pela aparência do mundo, pela casca do mundo, Senhor, mas ver o que as coisas realmente de fato são. Por isso que o Senhor deseja de fato nos despertar. É a palavra que vai fazer com que tudo aconteça, com que Deus ele esteja ativo na nossa vida, Senhor Jesus. E também essa palavra que vai nos preparar, nos levando a crer, nos levando a viver na presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber a importância da palavra. Não é qualquer palavra, Senhor Jesus. Não é só chegar, olha, deixa eu folhear aqui, fazer um aleatório aqui, vou botar o dedo e essa palavra é a palavra do dia. Senhor Jesus. Não, é realmente ouvir o Senhor, ter comunhão com Ele. Infelizmente, muitos filhos de Deus olham, veem a Bíblia, pegam, opa, isso aqui é a palavra de Deus, então qualquer coisa que vale. Senhor Jesus. Não é uma palavra para nos dar uma base, nos dar um fundamento, mostrar o que agrada, o que desagrada a Deus, Senhor Jesus. Mas aí você precisa construir, é dali para cima. Você não pega uma casa, faz a base e acabou. Senhor Jesus, não, agora você vai começar a construir, vai levantar um pouco de parede, bota coluna, firma as colunas ali, acaba de levantar a parede, bate uma laje, aí vai fazer o segundo andar, faz escada, faz o segundo andar, coluna, parede, laje, tem um terceiro andar, e aí vai. Ó Senhor Jesus, esse Senhor está mostrando para nós. Ele edifica a igreja, um rega, o outro planta, mas o crescimento vem de Deus. Por isso que ele fala que nós somos lavoura e também nós somos edifício. Senhor Jesus. A lavoura, ela cresce rentinha ao chão, ela se espalha na horizontal, mas o edifício ele cresce na vertical. Então a gente precisa ter comunhão com o Senhor e também nós precisamos amar as pessoas, pregar o Evangelho. Senhor Jesus, por isso ele mostrou para nós, olha, tem que trocar de veste. Antes era uma veste cheia de injustiça, agora é uma veste cheia de Cristo. Ele mostrou para nós que Cristo se fez como nossa propiciação e morreu em nosso lugar, e a sua crucificação, pela crucificação, pela cruz, ele tirou a iniquidade da terra toda em um só dia. Esse versículo está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 9. Em um só dia, ele removeu a iniquidade de toda a terra. Senhor Jesus, ele se entregou por nós, ele morreu em nosso lugar. Senhor Jesus, não bastava só um homem chegar e morrer, porque só tem um meio do homem se redimir, é derramar o próprio sangue. Mas se o homem derrama o seu sangue para se redimir, acabou a vida. Senhor Jesus, então o homem ia conseguir apenas fazer uma propiciação do pecado por si mesmo, mas ia acabar a utilidade
dele ali diante de Deus ali. Por isso que ele enviou o Filho. O Filho tinha semelhança do pecado, mas não tinha pecado. E aí, lá em João, né, faz ali um paralelo entre Cristo e a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. O povo começou a murmurar, o Senhor mandou serpentes abrasadoras para picar, né, o povo. Todos aqueles que eram mordidos pela serpente morriam. E aí o povo intercedeu a Moisés, né, pediu para Moisés interceder para poder livrar o povo. E aí Moisés foi orar, né, para salvar o povo. E o Senhor falou, olha, você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar numa haste e vai erguer essa serpente. Todos aqueles que forem picados e olharem para a serpente de bronze vão ser sarados. Então, e aí lá em João fala que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim seria levantado o Filho do Homem. Então, Cristo foi crucificado, levantado numa cruz, para que todo aquele que olhe para o Senhor seja salvo do veneno da serpente, né, que tipifica Satanás, o veneno do mundo, das ideologias, da religião, da idolatria e tudo mais. Ó Senhor Jesus, amor ao dinheiro, e a lista é grande. Mas Cristo, ele, assim como a serpente de bronze, tinha a aparência da serpente, mas não tinha o veneno da serpente. Por isso que João, né, no Evangelho de João, ele compara Cristo com a serpente. Cristo, ele tinha a semelhança da carne. A gente viu aqui em Hebreus. Cristo, ele se fez carne, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas ele nunca cedeu ao tentado. Ele nunca cedeu ao pecado. Ele nunca deixou com que a tentação, Senhor Jesus, fosse adiante, produzisse pecado nele. Então, ele tinha a semelhança da carne pecaminosa, mas não tinha o pecado. Porque ele não foi gerado através do pecado, ele foi gerado de mulher, né? O Senhor foi lá, Maria, veio o anjo, falou com ela, o Espírito Santo entrou, gerou Jesus, Senhor Jesus. Então, quando a gente vê na Bíblia falando que ele era filho de Maria, filho de José, né, Senhor Jesus, José era casado com Maria, José ajudou na criação de Jesus, desde bebezinho e tal, ó Senhor Jesus. Mas ele não teve, José não teve participação, não houve pecado, Senhor Jesus. Ele foi gerado através do Espírito. Então Deus precisava desse homem sem pecado, que pudesse tirar o pecado do mundo, Senhor Jesus. Deus precisava desse homem puro, esse homem que foi retirado das suas vestes anteriores e colocado uma veste nova. Só que se Cristo não faz sacrifício, não tinha como retirar a nossa velha veste, né? O nosso ser, né, ele é constituído, né, a nossa alma, né, o nosso espírito e o nosso corpo. Então, o nosso corpo a gente está vendo aqui, estão as atitudes, mas tudo isso é governado pela nossa mente, que é a parte líder da alma. Mas mais lá no interior tem o espírito. A nossa alma é aquilo que a gente é, a nossa personalidade, né? Então, a nossa veste, aquilo que a gente faz, nossas atitudes, estão na nossa alma. Se Deus tira isso, acabou o ser humano, é só uma casca. Então, para poder realizar isso, Deus tem que colocar uma outra vida. Então, para a gente realmente tirar essa vida velha, a vida de Cristo tem que entrar. Então Cristo, por isso que ele se tornou nosso sumo sacerdote. A gente falha, a gente erra, mas ele vem cuidar de nós. Ó Senhor Jesus. E por isso que ele está mostrando para nós. A gente precisa experimentar Cristo diante das dificuldades. Do exemplo dos colportores, né? As coisas param de funcionar. E aí? Vamos diante do Senhor, vamos tocar na palavra. Senhor Jesus. E ele mostrou para nós, olha, fora do encabeçamento de Cristo, nada funciona. Senhor Jesus. Somente sendo encabeçado é que a gente realmente vai levar todas as coisas adiante, né? E a gente tem que ver o sacrifício de Cristo, a obediência dele, Senhor Jesus. Quando Cristo, né, veio e se tornou carne, Senhor Jesus, ele correu um grande risco, né? Como o Alimediano mostrou para nós, que ele, como filho de Deus, né, na sua divindade, ele estava em paz e harmonia com o Pai. Mas quando ele se tornou, né, se tornou carne e sangue para morrer na cruz, né, ele destruiu o diabo, que tinha o poder da morte, e nos libertou, né, da escravidão que a gente estava sujeito pela vida toda. Nós éramos escravos porque a gente tinha pavor da morte, Senhor Jesus. Mas ele também era sujeito ao pecado. Ele podia ser tentado pelo pecado. Então, quando Cristo veio, correu um grande risco, né, de não conseguir levar tudo até o final, né? Ele tinha a possibilidade de pecar. Graças ao Senhor ele não pecou, mas ele tinha essa possibilidade. Se não tivesse, o inimigo não ia tentá-lo, Senhor Jesus, mas ele venceu todas as coisas. Então ele correu esse risco, né? Ele estava em harmonia, em paz com o Pai, e podia de repente, né, como ser humano, não aguentar e cometer um pecado. E aí nós estávamos perdidos. Por isso que Jesus, né, ele
orou, foi no Getsêmani, levou os mais íntimos com ele ali, né? Suou sangue, né? Tudo ali porque ele sabia que era um grande sofrimento, e o maior sofrimento dele era, poxa, será que eu vou suportar até o final para poder gerar a salvação do homem? E aí Cristo morreu na cruz, ó Senhor Jesus, e aí durante 3 dias houve aquela grande expectativa, todo o universo olhando, e agora, deu certo ou não deu certo? No 3º dia, Cristo ressuscitou, mostrando que ele foi aprovado. Ufa, Senhor Jesus, graças ao Senhor que ele foi aprovado, e aí ele se tornou o nosso sumo sacerdote, para sempre, Senhor Jesus, né? Ele mesmo se fez propiciação por nós, por isso que ele pode se nos socorrer. Segundo a ordem de Arão, ele nem sacerdote podia ser, Senhor Jesus, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, Senhor Jesus. Mas segundo Deus, ele se tornou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, algo muito superior, ó Senhor Jesus. Hebreus mostra para nós Melquisedeque, né? Melquisedeque mostrado para nós lá em Gênesis, surge de repente, Abraão vai lá, né, e abençoa, né, dá o dízimo, Senhor Jesus. E aí quem é esse Melquisedeque? Aí Hebreus abre para nós, alguém que é um sumo sacerdote que tipifica Cristo, que não tem nem início nem fim, Senhor Jesus, né? Então ele mostra para nós que é um sacerdócio eterno. E aí o Senhor mostrou para nós, olha, a gente precisa aprender obediência. Cristo, ele aprendeu obediência para as coisas que sofreu, muito mais cada um de nós, né? Então ele mostrou para nós, olha, se a gente obedecer, a gente vai aprender a ganhar a salvação. Cristo foi testado até o limite, Senhor Jesus, mas venceu. Ele foi até o limite do ser humano, mas ele venceu. Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. É por isso que ele pode se compadecer de nós, porque ele sabe a maneira de escapar de tudo isso, de vencer, Senhor Jesus, né? E aí ele fala para nós que a gente precisa aprender obediência, para aprender a receber a salvação. Existe a salvação eterna, que é crer em Cristo, recebeu a nova veste. Agora você está habilitado a viver dentro do palácio, Senhor Jesus, que é a vida da igreja. Mas agora dentro da vida da igreja você tem que desenvolver essa salvação. Você já foi salvo da perdição eterna, mas a gente ainda não está salvo do engano do inimigo, para você desobedecer a Deus e Deus não conseguir cumprir sua vontade. Isso precisa ficar claro para nós. Nós estamos na era do Apocalipse, né? A igreja que vai cumprir a vontade de Deus hoje é a igreja em Filadélfia. E a igreja em Filadélfia não é um lugar, não é uma doutrina, é uma condição espiritual. A gente precisa se colocar na condição de Filadélfia. Tenho pouca força, mas eu tenho o nome e a palavra, né? Eu tenho comunhão com o Senhor, eu identifico falar de Deus, eu tenho insistido isso aqui conosco, aqui no canal, né? A gente precisa ouvir a palavra, eu preciso identificar o falar de Deus, porque senão amanhã alguém vai e traz alguma coisa, mostra o erro de alguém, isso pode nos convencer. A igreja, ela é a continuação de Cristo nessa terra, e a gente precisa ser encabeçado por Ele. Eu preciso ter clareza de que é Cristo falando. Ao ler a Bíblia, ao ler o alimento diário, um livro espiritual, ao ouvir uma mensagem, ao ouvir um pastor, uma palavra bíblica, eu preciso identificar o falar de Deus. Senhor Jesus, é a palavra de Deus, mas pode não ser o falar de Deus. Então, a gente precisa compreender isso. Nem tudo que é a palavra de Deus é o falar de Deus. O inimigo usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Mas Jesus estava claro, olha, isso aí não está vindo de Deus. Então ele precisa ver a origem. Então Cristo, ele veio, mostrou para nós, olha, você tem que aprender a ganhar a salvação, a desenvolver a sua salvação. A gente já recebeu a salvação eterna por crer, mas agora eu preciso ser salvo das coisas do dia a dia, ser salvo do engano. Senhor Jesus, a Bíblia fala no final dos tempos, né? O anticristo, falso profeta, falsos profetas, anticristos. Só vai existir um anticristo. Mas a Bíblia fala de anticristos, ou seja, aqueles que são contrários a Cristo. Cristo quer dizer um ungido. Aqueles que não aceitam ser direcionados pela unção. Senhor Jesus, não aceitam ser direcionados pelo falar de Deus, porque o falar de Deus te compromete. O falar de Deus te tira da sua zona de conforto. Então, muitas vezes alguém escolhe, olha, ao invés de ouvir o falar de Deus, que é contrário àquilo que eu quero, é melhor ouvir o falar do homem, que vai me agradar. Senhor Jesus, mas nós vamos prestar conta de tudo isso. A gente não pode viver como se não prestasse conta. Então tem os anticristos, é um sentimento contra Cristo, contra a unção, contra a direção de Deus, né? Depois vai vir o anticristo, que vai se manifestar.
mas vai existir o falso profeta. Mas hoje já existem falsos profetas, né, que estão dizendo que estão falando por Deus e não estão. Existem também falsos cristos, né? Talvez o anticristo, que é contrário a Cristo, você identifica logo. Mas e um falso Cristo? Alguém que realmente apresenta algo que parece ser de Deus. É aí que entra o falar profético. É você perceber, opa, é a palavra de Deus e é Deus que está falando. É isso que a gente tem que aprender a identificar. Senhor Jesus. E aí por isso que ele mostrou, olha, Cristo se tornou semelhante ao homem para entender o homem, socorrer o homem. Ele se tornou fiel e misericordioso. Misericordioso para nós, fiel para Deus. Por isso que ele veio, né, como Cristo, para salvar a igreja e como? Pela palavra. Por isso que mostrou, só tem uma maneira de Deus atuar na igreja e preparar a igreja para os tempos finais. E é por meio da sua palavra. Não é qualquer palavra. É a palavra de Deus, mas é Deus falando a sua palavra. O Senhor, ele veio sem pecado, Senhor Jesus, para nos socorrer e cuidar das nossas necessidades. Mas para isso ele precisa que ele esteja no Espírito, né, tocando na palavra, ouvindo o seu falar. É assim que a palavra vai produzir efeito na nossa vida, na vida das pessoas. É a palavra que vem diretamente do Senhor. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, ele aguarda, né, que a gente vai realmente procurar a sua palavra, Senhor Jesus, ouvir a sua voz. Por isso que ele mostrou, olha, agora a gente tem uma veste adequada para entrar no palácio, para viver a vida da igreja, a vida de corpo de Cristo, obedecendo ao cabeça. Somente assim, essa palavra, o sacrifício de Cristo na cruz, vai gerar efeito na nossa vida, através do Evangelho, Senhor Jesus, através de crer no Senhor. Né? A gente vê muitas situações na Bíblia enquanto Jesus estava andando, Senhor Jesus, ele foi no final, ali antes de ser crucificado, foi levado perante o Sinédrio, Senhor Jesus. E aí perguntava para ele, fala para a gente se você é o Cristo, Senhor Jesus. Só que eles não queriam que Jesus mostrasse algo para eles crerem. Ele queria que Jesus dissesse que ele era o Cristo, para poder dizer que aquilo era uma blasfêmia. E aí Cristo ele falou, olha, vocês o disseram, mas desde agora não vereis mais o Filho do Homem, até que esteja, né, até que ascenda aos céus e esteja à destra de Deus. E aí o sumo sacerdote olhou e falou, tá vendo, ó, ele afirmou que ele é o Cristo. Aí falaram blasfêmia, rasgaram as vestes e tal, não aceitaram. Então tem muitas pessoas que estão indo, não, essa é a palavra de Deus, esse é o caminho de Deus, mas não é para crer, não é para procurar, não é para consultar o Senhor, é para chegar e falar, olha, eu não aceito isso, isso aí é uma heresia, não é a palavra de Deus. E aí querem ficar discutindo, Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente ser aqueles que buscam o Senhor. A gente tem que perceber que a nossa condição era uma condição de veste suja. Aquilo que a gente conhecia, aquilo que a gente tinha feito, vivido até o momento, até que Cristo se revelou para nós, era tudo trapo de imundície, Senhor Jesus. Mas Cristo se tornou homem, Senhor Jesus, para poder nos tirar do fogo eterno. Não é esse? Um tição tirado do fogo já estava meio chamuscado, as pessoas olham e não dão valor. Mas Cristo está nos moldando, Senhor Jesus. Ele está nos tirando para poder fazer o quê? Nos transformar, nos fazer sua obra-prima. Por isso que ele mostrou, olha, ele é o sumo sacerdote para nos socorrer. Ele também é o renovo, né? Para haver esse renovo tem que ter o sacerdócio e a realeza. Tem que ter o serviço do sacerdote a favor dos homens e tem que ter a realeza, a autoridade de Deus. Não dá para fazer as coisas, né, separadas. Senhor Jesus. Por isso ele mostrou, olha, tinham aqueles que iam ser o renovo, né? Ele mostrou que esse renovo, né, um presságio. Esse presságio é a palavra mofix, significa maravilha, né? Um sinal no sentido de milagre, sinal mostrando eventos futuros. Então o Senhor, Ele quer nos dar essa palavra, né, que fala de eventos futuros, para a gente se preparar hoje. Não é para a gente ficar olhando, esperando quando vai acontecer isso e aquilo, mas não, o Senhor já está nos preparando como igreja. Cristo precisa da igreja, por isso que Ele morreu, se entregou por nós. A gente viu ali, né, Maria, ainda mais as vossas mulheres, assim como Cristo, né, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, né, pela lavagem, né, renovadora, regeneradora, pela palavra. É a palavra que vai preparar a igreja. Eu individualmente eu tenho que desfrutar o Senhor, eu tenho que ir diante do Senhor, mas eu tenho que obedecer ao Senhor como igreja. Como igreja, né, é que Cristo deseja cumprir a sua vontade. A igreja é algo diferente. Deus, Ele quer o homem, mas Ele não quer o homem de qualquer jeito.
Ele quer o homem adequado, né? Um homem que viva a vida da igreja, um homem que esteja inserido no seu corpo. Ele quer um corpo que se movimente, né? Cristo, ele não quer se relacionar com o homem de qualquer jeito, né? Ele quer que nós sejamos a sua auxiliadora. Cristo, ele se deu pela igreja, assim como ele fala, o homem, ele se entregar pela mulher, Senhor Jesus, para amar, para viver por ela, Senhor Jesus, para realmente produzir a vontade de Deus. É isso que Cristo está esperando de nós, mas é como igreja, né? Cristo, ele não quer as coisas de qualquer jeito. Ele nos deu a autoridade, Senhor Jesus, como seu corpo, para cumprir a vontade de Deus. E nós precisamos obedecer, Senhor Jesus. E quando a igreja está funcionando, é tudo diferente. Realmente a gente consegue tocar em algo que é uma situação normal, a gente não vê. Já citei várias vezes aqui exemplos, né? Mas a gente vê como que o corpo funciona, né? Uma certa vez, uma irmã chegou no local, começou a ter comunhão com os irmãos a respeito de uma situação. Aí os irmãos foram e deram uma direção para esse irmão: olha, isso aqui tem que realizar isso e aquilo. E a irmã não gostou, não concordou. Aí, logo em seguida eu cheguei e eu não estava sabendo de nada, Senhor Jesus. E aí a gente começou a desfrutar o alimento diário, cantar os hinos e tal, e eu comecei a compartilhar. E quando eu comecei a compartilhar, eu compartilhei exatamente aquilo que os irmãos já tinham falado com a irmã, e eu não sabia de nada. Aí a irmã percebeu que aquele falar do Senhor, não tinha como eu saber, Senhor Jesus. Já houve outras situações também, né? Houve uma outra em que a gente também falou com um casal, levei uma palavra para o casal, eles também não gostaram, não aceitaram, Senhor Jesus. Depois, né, na mesma semana, a gente foi para uma conferência, chegou lá na conferência, o irmão estava compartilhando lá na frente e falou exatamente a mesma coisa que nós tínhamos falado para o casal. E aí o casal veio e falou assim: poxa, o irmão falou as coisas, usou a mesma palavra, usou a mesma frase, exatamente igual àquilo que a gente tinha falado com eles. Senhor Jesus, quem é que pode fazer isso? É só o Senhor. Ele está mostrando para nós, através da palavra profética, é que Deus pode, de fato, atuar na igreja. A sua palavra pode ser efetiva na igreja. É através da palavra de Deus que a igreja vai ser preparada, não é qualquer falar. Senhor Jesus. É isso que a gente tem que realmente estar atento. Eu gosto sempre de usar aquele exemplo de Pedro. O Senhor desceu para ele no lençol, ele estava orando, sobreveio um êxtase, né? Veio a presença de Deus, o Senhor desceu um lençol com ele, toda sorte de animais imundos, e falou: Pedro, mata e come. E ele falou: de jeito nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma comum e imunda. O Senhor falou: não considere, né, comum aquilo que eu estou te apresentando. Então, o que acontece ali, né? Eu já falei isso várias vezes, que quem mostrou, né, para Pedro que aquilo ali eram animais imundos foi a palavra. E quem deu essa palavra? Quem falou que era imundo? Deus. Então Deus deu a palavra, essa palavra conduziu a vida de Pedro, Senhor. Mas depois, quem é que estava falando com ele? Era o próprio Deus. Será que o próprio Deus não conhece sua palavra? Claro que conhece. Mas é isso que a gente tem que perceber. Olha, existe a palavra de Deus e existe o falar de Deus. Então, o que ele precisava fazer? Ele não precisava desobedecer a palavra, mas ele tinha que ver que obedecer o falar de Deus não o leva a desobedecer da palavra. Mas ele mostrou para ele: olha, isso aqui que eu estou te apresentando não é comum, ou seja, é algo extraordinário, é uma situação diferente. Os animais são imundos, isso mesmo, está certo. Mas eu estou te apresentando algo diferente. Isso tipificava que Deus queria que Pedro pregasse aos gentios, que em relação aos judeus são imundos, porque não tem a veste de Cristo. Ó Senhor Jesus. E aí ele ficou ponderando ainda. Depois ele percebeu, né, que ele teve que ir lá na casa de Cornélio, viu, desceu o Espírito Santo, pregou a palavra. Ó Senhor Jesus. Então é isso que tem que perceber. O falar de Deus mostrou para ele, a Bíblia, né, a palavra de Deus mostrou para ele: olha, não tem como comer esses animais aqui. Mas o falar de Deus é que estava apresentando aquilo. E Deus me perguntou para ele: qual é a palavra? Qual é o sentido? O que é que você acha? Falou com ele: Pedro, mata e come. Então é isso que eu tinha que perceber. Eu estou na presença de Deus, ouvindo o falar de Deus. Então é isso que a gente precisa perceber. O que eu valorizo mais, né? É a palavra sem Deus ou a palavra junto com o falar de Deus? É isso que vai nos guardar. Eu não posso só ver a palavra. Eu preciso da palavra e preciso do falar de Deus. E eu não posso dizer que eu estou ouvindo falar de Deus, mas eu não quero nada com a palavra. Não precisa, tem que andar junto. Tem a palavra e o falar de Deus. A gente precisa do direcionamento de Deus. Isso é a palavra profética.
É a palavra de Deus, né? O falar de Deus nos guiando através da palavra de Deus. Senhor Jesus, é ouvir, é distinguir o próprio Senhor falando. Muitos viram Jesus falando, Jesus cumprindo a Escritura, sinais acompanhando e preferiram não crer. Não, isso é uma blasfêmia, isso não pode. Não pode se Jesus vir. Por quê? Por que Jesus não podia vir? Por que o Cristo não podia vir? Porque agora a gente está confortável aqui, já temos posição, tem um monte de coisa, para que vai vir aqui agora? Cada um tinha o seu conceito a respeito da vinda de Cristo e ficaram presos nesses conceitos e não aceitaram o Senhor. Hoje a gente não pode fazer da mesma forma. Isso mostrou para nós, olha, Cristo ele produziu um sacrifício, mas para que esse sacrifício produza efeito em nós, a gente precisa crer na palavra, não precisa tocar no Evangelho, a gente precisa receber as boas novas de Cristo. Cristo, ele veio para nós, se tornou sacrifício, ele cuida de nós, mas eu preciso estar atento a esse falar. Senhor Jesus, senão alguém vai usar uma palavra, vai usar um artifício humano e a gente vai cair. Agora, o que realmente nos mantém diante do Senhor é ter clareza. Olha, eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas eu estou tendo discernimento se essa palavra está sendo falar de Deus ou não. É isso que a gente precisa identificar. Ouviu a palavra, mas leva sempre a palavra diante de Deus, ora, busca o Senhor, Senhor Jesus. E é isso que vai nos trazer clareza. O Senhor nos tirou de uma situação terrível, mas nos habilitou a viver dentro do palácio agora, para a gente poder ser levado à presença do rei. A gente precisa valorizar a presença do Senhor, a gente precisa se entregar a Ele, porque Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele, de fato, cuida de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.